Estamos começando o Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. Hoje teremos um programa temático que abordará a questão da orientação profissional nas escolas. Para isso, contaremos com a participação do Fabiano Fonseca da Silva, que é psicólogo pela USP, mestre e doutor em Psicologia Social pela mesma universidade e professor do curso de Psicologia da Universidade Mackenzie. Foi diretor da Associação Brasileira de Orientação Profissional, ABOP Brasil. E Patrícia Maria Galvão Sintra Mortara, psicóloga pela PUC, mestre em Psicologia Social, orientadora educacional do Colégio Santa Cruz e professora do curso de Psicologia da PUC de São Paulo. É membro da equipe de orientação profissional da Psicologia da PUC de São Paulo. E para começar, poderíamos perguntar. Primeiro, gostaria de agradecer a presença de vocês. Como anda a orientação profissional nas escolas desse Brasil? Eu sou muito otimista porque eu vejo que a importância da orientação profissional tem sido mais clarificada na sociedade e eu vejo mais iniciativas de orientação profissional de uma maneira geral. É óbvio que isso, infelizmente, ainda fica muito restrito às escolas privadas e pouco às escolas públicas. Acho que, de uma maneira geral, é assim que eu vejo. Minha experiência como orientadora de uma escola particular me leva a pensar que, apesar na escola privada começar a existir a orientação profissional, ainda é muito pontual. Infelizmente é muito pontual e ainda se tem a ideia, muitas vezes, de que trabalhar com orientação profissional é fazer feira de informação, é trazer profissionais para falar, isto é, basta informação. Com essa experiência também como professora da PUC em orientação profissional, nós estamos começando a fazer uma tentativa de entrar nas escolas públicas, né? E nem sempre é fácil. Eu acho que é de extrema importância a orientação profissional nas escolas. Deveríamos até discutir ainda hoje sobre talvez a ideia de que se torne uma política pública, na ideia de o próprio Estado começar a incrementar o desenvolvimento de grupos de orientação profissional, trabalhos de orientação profissional, mas eu ainda vejo bastante deficiência nesse aspecto, enquanto preocupação maior do Estado brasileiro. O Fabiano Fonseca é um estudioso das políticas públicas em orientação profissional, tem uma tese sobre isso. O que anda acontecendo na questão da legislação frente à questão da orientação profissional? Tem um aspecto que é interessante, que é o legislador, a Assembleia Legislativa, o Congresso Nacional, tem várias iniciativas e propostas no âmbito da orientação profissional. Mais de metade dos estados brasileiros tem algum projeto de lei em tramitação sobre a questão da orientação profissional. Aqui no estado de São Paulo, hoje a gente tem 5 projetos, além das iniciativas a nível municipal. Hoje no Senado está em tramitação na Comissão de Educação um projeto que muda a LDB, e cria... LDB é Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a legislação que orienta toda a educação brasileira. Então, insere na LDB um artigo que obriga as escolas, no final do ensino fundamental e durante o ensino médio, ter orientação profissional. Esse projeto está em tramitação, teve um parecer favorável na Comissão de Educação e continua em trâmite. Historicamente, qual o problema? Qual a dificuldade? As iniciativas elas partem do legislativo e não são implementadas no executivo. Às vezes a justificativa é falta de previsão orçamentária ou algum tipo de discordância política no processo.
O que eu vejo que falta para que a gente tenha uma política de fato nacional, implementada, discutida, é uma articulação maior legislativa e executiva, fazer um pouco essa ponte. O legislativo parece que é sensível à causa, mas o executivo ainda não se deu conta que tem de implementar a política. Óbvio que a gente tem coisas pontuais, estratégias pontuais acontecendo, mas não da maneira, até como a Patrícia falou, nacionalmente implementadas. Mas você sabe que eu tenho achado, Fabiano, uma coisa da minha experiência, é que quando você bate numa escola pública, né, para oferecer o serviço, que vai ser gratuito, de estagiários da PUC, para fazer um trabalho, tem muita resistência. Né? Por parte de quem? Por parte da estrutura da escola. Da direção, né? Da estrutura da escola, por um lado, e também um outro tipo de resistência, que eu vou separar em 2 momentos diferentes na fala, dos alunos. Né? Se tem, por um lado, uma resistência que é da direção da escola, da estrutura, de que não tem espaço, não dá para ser, e um desânimo de que eles não vêm, eles não se interessam por isso. Então, a gente é pouco receptivo a um projeto como esse. Por outro lado, da minha experiência, também tem eu diria que uma desistência, né, do jovem de escola pública para fazer um trabalho de orientação profissional, como é o trabalho que a gente procura desenvolver em escolas com os estagiários aqui da PUC. Isso acaba acontecendo uma falta de perspectiva. Acho que a minha leitura hoje, ela está sendo mudada muito recentemente, porque com a questão das cotas e do ProUni, isso tem interferido bastante na perspectiva do jovem em relação a almejar, a ter o desejo de fazer universidade. Né? Se há 2 anos atrás você ia para uma escola pública e perguntava, bom, o que vocês pretendem fazer? Começando uma discussão sobre projeto de futuro, o desejo pela universidade vinha assim, eu queria muito fazer faculdade, mas eu não posso porque eu não vou conseguir entrar numa escola pública e eu não tenho dinheiro para pagar uma escola particular. Esse discurso, no último ano, a gente começa a perceber uma mudança, ainda muito incipiente. Mas começa. Então, acho que isso vai dar um gancho para a gente, enquanto orientadores profissionais, começar a pensar em um trabalho mais assíduo e mais divulgador do nosso trabalho, da importância do nosso trabalho, para que, para que na escola pública eles possam trabalhar a gente possa trabalhar com o desejo e com o almejar fazer uma universidade, né, que acho que essa é uma questão crucial dentro da escola pública, e também no outro lado na escola privada. Né? O trabalho que eu tenho na escola privada é dentro da grade, é bastante sofisticado desse ponto de vista, mas eu conheço poucas escolas que têm um trabalho com o peso que a escola que eu estou dá para o trabalho de orientação profissional. Tem muita coisa sendo falada, mas ainda na parte de informação. Eu acho que podíamos pegar um gancho, daqui a pouco a gente volta na escola privada. Esses programas de inclusão, que são importantes, como o ProUni, o programa de cotas, eles não prevêem nada de orientação profissional. Né? Por quê? Por que será? Eu acho que tem um equívoco aí, porque as escolas, óbvio que elas começam a sofrer com o problema de evasão. No caso do Mackenzie, que eu tenho acompanhado, alunos que chegam via ProUni ou programas de bolsa da própria instituição, muitas vezes falta amparo. E falta uma política de apoio, tanto para a escolha, quanto para a manutenção da pessoa dentro do curso. Há pouco tempo eu conversei com uma menina que fazia engenharia, tinha um interesse, claro, por engenharia, mas ela tinha de conciliar estudar engenharia com trabalhar à noite, porque ela precisava trabalhar mesmo tendo a bolsa, porque ela tem de manter despesas. Óbvio que essa menina se evadiu, não tem como se manter. Então, acho que essa é uma questão de pensar em programas que auxiliem a pessoa na escolha do curso, e na manutenção na universidade. Até auxiliando o sujeito a pensar num projeto para ele dentro do curso, que muitas vezes não tem clareza. Numa que a gente tem tentado trazer um pouco mais essa discussão. Aqui em São Paulo, eu acho que isso ainda não
ainda diria que talvez não tenha tanta visibilidade, ou não seja uma questão que impacte tanto, porque tem uma resistência muito grande das escolas públicas paulistas de pensar no programa de cotas. Então, o que a gente tem são os alunos, e aí óbvio que é um grupo considerável, mas ainda não é do tamanho que poderia ter se as universidades paulistas tivessem cotas. Mas eu entendo que é necessário a gente pensar no programa de orientação prévia à escolha e no programa de acompanhamento, inclusive com propostas de orientação durante a graduação. Porque hoje a escolha se dá por pontos, né? Quer dizer, eu tenho pontos suficientes para esta universidade e para este curso. Sim. Eu quero nessa universidade, então eu escolho um curso que meus pontos sejam suficientes. Ou quero um curso e eu vejo nas universidades qual que tem a pontuação. Apesar que nós fizemos uma pesquisa por outros motivos e descobrimos que esses pontos não são divulgados. Não são divulgados para que as pessoas saibam, né? Nesta faculdade quantos pontos são necessários, ou foram necessários no ano passado, e são dados sigilosos que não estão disponíveis na internet. Mas tem uma coisa que você falou, Fabiano, que eu acho que é bem interessante. Acho que mesmo a universidade ela se presta atenção um pouco nisso, independente das cotas ou não. O índice de evasão que tem na Universidade de São Paulo é muito alto, para sendo uma universidade pública tão disputada como é. Se pensássemos também nessa ideia que você fala, de acompanhamento de estudantes, para rediscutir, repensar a escolha, repensar no sentido assim, estou insatisfeito com o meu curso, por que eu estou insatisfeito? O que me leva a essa insatisfação? Acho que tem uma questão hoje que, se pensarmos no jovem como ele se configura na sociedade hoje, o imediatismo, a rapidez, etc., etc., uma série de questões que elas acontecem nesse cotidiano nosso de trabalho na universidade, a gente começa a perceber que eles querem o imediatismo de ter um curso que seja exatamente aquilo que eu pensei, para satisfazer o meu desejo. Não gosto dessa matéria, então não gosto do curso, né? Essas questões deveriam ser discutidas em todos os locais. Então, eu entendo a orientação profissional tanto como um entrada na universidade, mas como um acompanhamento. Eu fiz um trabalho de acompanhar alguns funcionários da PUC que queriam rediscutir o curso, e foi muito interessante, porque foi um local, um momento muito mais de pensar no porquê da escolha, e redimensionar essa escolha, como sendo funcionário da PUC, como sendo estudante da PUC, estudante universitário, para refazer a sua escolha dentro de outro parâmetro. E essa foi uma experiência bem interessante que a gente teve aqui na PUC. A gente sabe que, como vocês próprios falaram, que existem algumas iniciativas mais individuais, não de política pública, na escola pública, por todo o Brasil. Iniciativas de professores, ou de pequenos grupos, ou de ONGs, que estão fazendo algum tipo de trabalho, né? Quer dizer, vamos tentar trazer a ação educativa, que já está mais sistematizado, que está ampliando o número de ações em escolas públicas, né? E para discutir de uma forma mais clara, né, a questão da orientação para todos. Mas aí, quer dizer, podemos pensar a escola pública, falta de recursos. Mais tarde, como membros da Associação de Orientadores, há uma preocupação. Se houver uma política pública, não teremos profissionais habilitados suficientes. Quer dizer, tem toda uma gama de questões aí. Mas por que a escola privada, né, também não faz trabalhos mais consistentes? Né? Quer dizer, já que a demanda é grande, né? Quer dizer, pelo menos os pais desses alunos demandariam iniciativas, né? O que você tem a falar, Patrícia? Então, Silvio, eu sempre penso que, na verdade, tem uma questão, né, na escola, né, que assim, terminou o terceiro ano do ensino médio, entre aspas, não é mais problema meu, né? Então, existe toda uma preparação para a entrada no vestibular de muitas escolas sem se preocupar com o depois.
que, a meu ver, né, eu entendo a orientação profissional muito mais no sentido do jovem poder pensar na sua escolha e no seu projeto de futuro. Acho que hoje, né, a informação não é que é o de menos, mas é o menos importante para a gente trabalhar com o jovem. A informação está aí, ele é só abrir um site, ele tem todas as matérias, o que faz cada profissional, onde tem, quais são as chamadas profissões do futuro, onde dá para ir, quais são as combinações, né? Então, a informação ele tem. O trabalhar com a escolha, com o projeto de futuro, é o essencial para trabalhar com esse jovem que está passando por um novo momento da vida, passando para um novo momento da vida dele. E a escola se preocupa muito pouco com isso, né? Ela prepara para a saída, mas não prepara para o depois. E acho que trabalhar a orientação profissional, para mim, é trabalhar com escolhas, é trabalhar com esse jovem para refletir com ele quem ele quer ser, né, como adulto, o que ele quer ser como adulto. Acho que na escola privada, eu entendo um pouco que historicamente, tem um trabalho até de um colega meu, Alexandre dos Santos, que ele estuda um pouco a questão de cursinhos e do trabalho de orientação profissional em cursinhos. Historicamente, a orientação profissional ela começa como iniciativa, começa não, tem um período, eu diria, né? Como estratégia de marketing. Então, a minha escola oferece esse serviço, outra escola não oferece. Então, o pai, quando vai escolher, escolhe uma escola que oferece orientação profissional e outra não. Então, acho que muitas iniciativas acabam ficando um pouco assim. Então, esse é mais um serviço que a escola oferece para os pais. Eu não acho que é a melhor maneira de pensar a orientação profissional, né? E eu acho que no Brasil, na verdade, tem tanto que quando a gente coloca essas duas questões, eu entendo que a orientação profissional, acho que até dentro, parecido também com o que vocês pensam, que a orientação profissional tem que ser uma estratégia que ofereça para a pessoa, para indivíduos, para grupos, para a sociedade, maneira para a pessoa pensar sua trajetória no trabalho durante a vida. Seja dentro da escola, seja enquanto ela estiver inserida no trabalho, seja quando ela for pensar na aposentadoria. E a orientação profissional é um espaço que deveria ser oferecido pela sociedade para essas transições. Eu vejo que, tradicionalmente, a área de educação do Brasil eu não consigo entender exatamente por que isso, eu não consigo ver exatamente a causa. A orientação profissional ficou muito descolada das propostas de educação de uma maneira geral. Então, ela acabou ocupando um espaço um pouco secundário, tanto na educação privada quanto na educação pública. E acabou ficando assim. E por que as escolas privadas, então, como você falou, que tem recursos, que tem pais que cobram, que pressionam, profissionais, solicitam, tem equipe, tem profissionais, porque elas não oferecem trabalhos sistemáticos? Eu acho que ficou, na pauta da educação, fica numa posição secundária, historicamente. Coisa que não acontece na Argentina, coisa que não acontece na Venezuela, coisa que não acontece em outros países, inclusive da América Latina, onde ela tem um espaço maior. E o que é interessante, aí tem um outro ponto, você citou a ação educativa, né? E eu acho que é interessante a gente citar a experiência deles, porque eles têm aquele relatório histórico que está disponível no site da ação educativa, onde eles mencionam da pesquisa que eles fizeram com alunos de escola pública, e a principal demanda de alunos, de professores e da comunidade escolar, pais, era a orientação profissional. Era uma pesquisa sobre que ensino médio queremos, e foi uma surpresa, né? Exato. Que eu acho que até mostra que tem uma importância, uma relevância social o tema, mas não é tratado da maneira como deveria, nem na escola pública, nem na escola privada. E acho que a gente tem também, quando a gente fala de escola pública e privada, a gente não são dois universos, de um lado escola pública e do outro escola privada. Eu lembro uma vez eu estava vendo uma entrevista no Roda Viva, foi lá um ministro da Educação, na época do Fernando Henrique, perguntaram para ele qual era a melhor escola de ensino médio, a pública ou a privada. Aí ele falou, a resposta dele foi ótima. Na média elas se equivalem. Porque a gente tem um universo enorme também quando a gente fala de escola pública, que é a escola pública da periferia, a escola pública do jardim, do centro, das regiões mais ricas, que tem acesso à educação e trabalho. E na escola privada a mesma coisa, a gente tem a escola privada de ponta, de elite, a gente também tem escola privada na periferia. Então, é interessante a gente pensar em políticas, em ações, mas em programas, mas eu não acredito, por exemplo, que a gente tenha que ter uma resposta única e falar como foi, né, historicamente, a maior política de orientação profissional pública do Brasil,
PIP, né? Programas de Informação Profissional, nos anos 70, imposto pela ditadura, para a comunidade, que aí não tinha ninguém preparado para lidar e ninguém queria aquela proposta. Né? Hoje a gente vê a escola privada, mais do que a pública, muito mais preocupada com o resultado do Enem do que com o futuro do seu aluno. Né? Quer dizer, para atrair. Né? E temos visto iniciativas de informação, quer dizer, em orientação, que se restringem informação, que são feiras que, na verdade, de pouca informação até e muito mais marketing. Né? Quer dizer, marketing das faculdades para atrair alunos, que hoje a disputa não é brincadeira. E acho que, na verdade, essa mudança de perspectiva da educação e da escola, né, que a meu ver, seria essencial. Né, porque um jovem que se prepara para o Enem porque ele sabe o que ele quer, né, ele tem um projeto para onde ele vai, ele se prepara, no meu entender, muito melhor. Ele está a fim de, né, ele se preocupa com isso. O se preparar para o Enem para não saber o que ele vai fazer depois, né, tem um outro vínculo e uma outra relação. Né? E eu percebo que do meu contato com alunos de terceiro ano do ensino médio, aqueles que sabem o que querem, né, eles têm uma outra lógica de preparação, uma outra lógica de vínculo com o processo deles de aprendizagem, uma outra lógica de processo de conhecimento. Eles conseguem fazer uma reflexão muito maior e mais apurada sobre o que querem fazer e para que querem fazer. Né? Vamos tentar fazer um exercício coletivo. O que seria uma boa orientação na escola? Né? Vamos tentar fazer isso? Eu posso entrar também como orientador. O que vocês teriam a falar? Na escola pública, na escola privada, o que seria uma orientação de qualidade? Bom, deixa eu começar a iniciativa do exercício coletivo. Primeiro, eu acho que tem que ser uma proposta que envolva todos os agentes da escola. Acho que tem que pensar em envolver aluno, tem de ouvir aluno, porque às vezes esse é um problema de muitas escolas que não ouve o aluno e entende o que ele pensa. Então tem de ouvir o aluno no que ele procura, tem de ouvir o professor, tem de ouvir a equipe de orientação, tem de ouvir pais, tem de ouvir a comunidade de uma maneira geral. Eu entendo que tenha de oferecer recursos para a pessoa se planejar, não pontualmente, não é uma coisa que tem que ser oferecida só lá na saída do ensino médio, acho que tem que ser alguma coisa diluída ao longo do processo de formação e ofereça diferentes espaços para a pessoa criar e pensar num projeto de orientação profissional, num projeto de vida para si. Aí eu entendo que você tenha de ter iniciativas que sejam pontuais, como grupos, como plantões, e tem de ter iniciativas que sejam transversais, que você trabalhe com vários professores, que você trabalhe com equipe escolar, que você envolva os pais, a comunidade de uma maneira geral. A maneira técnica como cada escola resolve, eu acho que a gente tem de pensar do recurso da comunidade, do recurso do grupo. Então, em linhas gerais... a gente delineou para essa escola privada, né, que eu atuo, acho que um projeto que é bastante interessante. A gente faz esse trabalho, acho que a gente desenvolve um trabalho ao longo dos 3 anos do ensino médio, porque é uma escola que presumivelmente todos os alunos vão para a universidade, né, então não trabalhamos isso no ensino fundamental, mas a gente tem uma carga muito grande de trabalho em processo de autoconhecimento, né? Quando eu chamo um processo de autoconhecimento, é reflexões sobre grandes questões que a vida se apresenta, que as aflições desses jovens perpassa, né? E é desse processo de autoconhecimento que acho que a gente faz uma passagem, entre aspas, fácil, né? Para a questão da escolha, né? Se eu penso sobre essas coisas, se eu reflito sobre, desde a minha liberdade até a questão do uso indevido de drogas ou a questão da sexualidade, quem eu quero ser, como eu quero atuar nesse mundo, dentro de questões mais gerais, a passagem para a discussão de orientação profissional é uma passagem, eu diria, fácil, né? Ela é fluida. E é nesse momento que a gente começa a entrar, onde a gente tem uma grande carga de trabalho em autoconhecimento, que a gente passa para discutir a questão da informação. E aí com os agentes diversos, como você fala, né?
com fóruns de informações, ex-alunos que vêm falar sobre como é a faculdade. Então, a gente vai construindo projetos a partir da necessidade dos alunos, né? Usando a própria comunidade do colégio, né? Isso é um jeito bem interessante, e depois tem toda uma discussão sobre projeto que vai embrenhando toda essa discussão sobre projetos de futuro, né? Acho que não é fácil, né? Exige um corpo de profissionais muito grande nesse trabalho, mas é um trabalho possível, né? Eu acredito, quer dizer, que a contribuição, pegando o que vocês colocaram, né, e acrescentando, que é permitir as pessoas fazerem projetos de futuro, né? Quer dizer, é trazer o sonho, né, e falar, vamos ver como você constrói, né? Não é necessariamente só ir para a universidade, podemos falar em trabalho, podemos falar em outras possibilidades, né, de inserção das mais diversas formas, mas é criar a possibilidade de pensar, né, de esboçar um projeto de futuro para que a pessoa tenha condições de correr atrás. Tive uma experiência bem interessante esse semestre com uma dupla de estagiários no EJA, né? E arriscamos, né? Como fazer um projeto, arriscamos no sentido de reconstruir todo um trabalho, né? E aí a discussão sobre sonho, desejo e projetos a curto, médio e longo prazo foi o trabalho que a gente usou bastante com esses adultos, né? Que se envolveram muito no trabalho, né? No sentido de pensar o que eles gostariam de fazer pós, né? E aí a gente trabalhou no sentido o que significou a entrada no EJA e o que significará a saída, né? Para que eles, essa ideia exatamente de trabalhar sonhos e desejos, né? Eu faço uma distinção, não sei se ela é muito teórica a respeito disso, mas é partir do sonho para construir esse desejo, a possibilidade do fazer, né? Então, eu acho que a carga, quando você diz, né, o trabalho de orientação profissional é trabalhar com um projeto de futuro, para mim é exatamente isso, né? E por isso que ele é importante na escola pública, na escola privada, no EJA, em qualquer população que esteja pensando daí para frente, né? Eu agradeço a participação da Patrícia, do Fabiano, certamente teremos outras conversas sobre o tema. E até o próximo Desafio Profissão.